Oi, gente! Hoje vou fazer um negócio diferente. Me desafiei a comprar R$50 em material e transformar só esse material aqui em peças lindas pra gente vender e ganhar muito mais. A minha intenção com esse vídeo é dar uma luz pra quem tá começando aí na costura criativa e não sabe ainda o que fazer, ou se precisa comprar muito material e tudo mais. E eu vou provar pra você que não precisa comprar muita coisa e é bom escolher com um pouquinho de sabedoria ali na hora de fazer isso. E aí eu tô aqui com a minha sacolinha pra mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro tudo que eu comprei e aí depois a gente vai fazendo as nossas peças. Então vou começar a mostrar as minhas escolhas aqui pra vocês. Eu selecionei 3 tricolines aqui. Todos eles têm preço diferente, depois eu mostro a notinha ali pra vocês. Mas o que eu fiz? Eu peguei 30 centímetros de cada e aí ao invés de escolher um tricoline muito estampadão, eu preferi escolher com um padrão de cores, ó. Por exemplo, eu peguei aqui um xadrez Vichy, aí peguei esse aqui que é um pozinho meio irregular, que eu achei bem bonitinho. E esse daqui, ele tava na promoção, acho que ele tava R$19,90 o metro, ele tem umas florzinhas. E aí eu peguei ele pra usar como tecido de forro, porque eu achei que ele ia casar aqui com meus outros 2 tecidos. E aí, como eu fiz esse lance de pegar umas cores mais vibrantes assim, eu quis combinar o roxo com o laranja, porque eu acho que fica super legal essa combinação junta e já dá uma carinha mais interessante pra minha peça. E aí, eu quero dar essa dica pra você que tá ainda escolhendo as suas estampas pra montar um portfólio de produtos ou pra ter alguma coisa pronta entrega. Eu acho muito legal a gente pegar estampas, às vezes, que não tem elementos, como essas aqui, que é só um xadrez e um pozinho, porque, por exemplo, você fez uma peça maravilhosa que também é roxa, mas ela tem uma estampa de gatinho, por exemplo. E aí a sua cliente adora roxo, ela ama tudo que é roxo, mas ela não gosta de gato. É bem impossível, mas pode acontecer, né? Então imagina só, ela vai olhar a sua peça, vai achar linda, mas ela vai querer ela com outra estampa ou com outro tipo de temática, aí você vai ter que refazer toda a sua peça e você perde a oportunidade de vender aquela que já tá pronta, né? Então eu acho legal, às vezes, quando você vai deixar a peça pronta entrega e quando você ainda não conhece muito bem o seu público, porque depois de um tempo a gente vai pegando jeito, vai conhecendo as pessoas pra quem a gente oferece e a gente já leva com as estampas um pouquinho mais focado no nosso público. Mas se você tá muito no começo, foca nesses padrões, assim, mais simples, que a chance de agradar é muito maior. Então eu escolhi essas 3 estampas e aqui eu comprei 30 centímetros de cada. Nesse armarinho que eu fui, eles vendiam nessa metragem, tem alguns que só vendem a partir de meio metro. Eu acho que vale a pena comprar de meio metro também, mas se você tiver a oportunidade de comprar pedacinhos pequenos ou retalhos, opta por esses no começo pra você ter uma variedade ali pra poder testar e também pra você pagar mais barato. Segunda coisa que eu comprei foi um fio pra máquina. E aqui, gente, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas eu comprei esses materiais pensando numa pessoa que já tem a máquina de costura, o ferro de passar e uma tesoura, tá? Então, de resto, eu fui comprando pra gente poder montar essas peças aqui. Aí eu fui lá e comprei um fio. Eu tenho um monte aqui em casa, mas vamos fingir que a gente não tem e que a gente vai escolher um só. Aí eu fui lá e escolhi um fio bege. Ele não é branco e não é roxo da cor da minha peça. Por quê? Esse daqui é um carretel maior, ele dura bastante tempo, então o custo-benefício dele é melhor. Esse aqui eu acho que foi R$5,50 que eu paguei e ele vai durar um tempão. Então dá pra usar em várias peças. Eu gosto de fio bege porque basicamente todas as peças que tem um fundo claro, como esses aqui que eu comprei, eu vou conseguir usar. Então eu vou usar pra essas estampas, eu vou usar pra outras. E aí a gente já consegue aproveitar melhor o nosso material. Porque se eu tivesse comprado um fio laranja ou um fio roxo, eu ia usar pra essa peça e pra algumas outras, mas iria ficar parado lá muito tempo e eu ia precisar comprar outro fio. Então pra eu não precisar comprar, eu vou usar o bege. Eu acho legal ter fio bege e fio cinza escuro, pra quando você vai usar estampas com fundo escuro, porque ela casa melhor do que o preto ainda. Então se você for montar uma carteirinha de cores bem básicas pra ter aí de fio desse grande, então mantenha um bege e um cinza escuro, que eu acho que eles casam com muita coisa, e aí você não precisa ter um monte de fio, que nem é o caso que eu tenho aqui. Segunda coisa que eu optei aqui para as minhas peças foram alguns aviamentos bem basiquinhos e bem baratinhos. Comprei uma fita de cetim, porque eu tô planejando fazer um saquinho, que eu acho que é uma peça que é fácil, rápida de fazer, e também fica muito legal em kit, que é a intenção que eu tenho aqui pra fazer com esses meus tecidos. Então eu comprei uma fitinha de cetim, bem simplesinha. Essa daqui eu acho que é número 0, número 1. Não tem aqui, mas ela tem um meio centímetro mais ou menos, essa fitinha.
Comprei uns botõezinhos, porque eu acho que é um efeitinho bem legal que a gente pode dar pra nossa peça e dá pra colar, dá pra costurar a mão. Então, eu acho que é sempre útil ter. E você pode usar pra fechamento também, né? Aqui, eu não sei se eu vou usar pra fechamento nas minhas peças, mas eu acho que como elemento decorativo fica muito legal. Comprei um velcro, porque aqui eu vou fingir que eu não tenho aplicador de botão, não tenho botão imantado, não tenho nada disso, então vou usar o bom e velho velcro, que é baratinho. Esse aqui também eu acho que foi uns R$2. Se eu não me engano, vem 1 metro aqui e dá pra fazer um monte de peça. Ele tem uma durabilidade menor do que a dos botões, mas a gente consegue aplicar ele em vários tipos de peça e substitui super bem se você tá no começo e ainda não tem os alicates pra aplicar botão. E comprei zíper. Esses aqui são um zíper pronto, tá? Eu preferi deixar bem simples esse meu primeiro vídeo e não comprar o zíper de metro, porque eu sei que tem pessoas que estão começando na costura e ainda não tem muita habilidade pra colocar cursor e tal, então vamos usar o mais simples possível, que é o zíperzinho pronto. Esse aqui que eu comprei é até bem pequeno, eu acho que ele tem uns 20 centímetros mais ou menos, porque pra peça que eu tô planejando fazer vai dar certo, e eu acho que foi uns 40 centavos cada zíper. E por último, pra poder estruturar as minhas peças, eu vou usar uma manta R1. Eu fui lá e comprei meio metro dela, que era o corte mínimo nesse armarinho que eu fui, e tá ótimo já, vai dar pra usar pras peças que eu preciso fazer. Peguei a R1 mesmo, que é a mais simples de todas. Ela tem a colinha aqui de um lado só e o outro lado é lisinho. E foi isso que eu comprei. Já vou mostrar a notinha pra vocês. Então aqui está a quantidade que eu gastei, quanto eu paguei em cada item aqui da minha compra. Foi isso, ó, deu R$ 47,99 no total. A fita de cetim foi R$1,90, os botõezinhos R$2. R$2,50 no velcro, R$5,50 no meu fio, R$1,50 aqui no zíper, paguei 50 centavos cada zíper. E os tecidos tiveram preços variados, ó, porque tinha com vários preços do Tricoline e eu escolhi esses aqui. Mas tem como encontrar Tricoline com um preço melhor do que esse ainda, hein? Aqui eu tô com 2 cortes de tecido só pra explicar uma coisa pra quem ainda não tá muito inteirado no mundo da costura criativa. Existe um tipo de Tricoline que é esse daqui, que a gente chama de tricoline misto. E o que acontece? Ele é misturado com poliéster. Esses aqui que eu comprei, eles são 100% algodão, tá? E esses aqui são misturados com poliéster, então ele costuma ser mais barato. Eu tô achando um pouco difícil de encontrar esses aqui em Curitiba. Antes eu via bastante nas lojas de tecido em geral e agora eu não tô vendo tanto. Então, mas eu acho que ainda deve ser razoavelmente fácil de encontrar. Ele é uma opção mais barata. Só que tem um problema, os estampados desse aqui, esse aqui que é um xadrez fio tinto, que ele fica com a estampa dos dois lados, ah não, esse aqui nem é, ele é estampadinho só, ó. Aqui tá branco e aqui tem a estampinha. Ele ainda tá legal porque é uma estampa simples que tem uma cor só, sabe? Mas se você observar, a fibra dele, acho que focou, ela é um pouquinho mais aberta do que a do tricoline normal. E aí, ele é um tecido que tem uma qualidade um pouquinho inferior, tá? Por ele ser misto, assim, tal. Até por isso que ele é um pouquinho mais barato. Esse aqui, ó, por exemplo, ele já é bem transparente. É o mesmo tipo, só que ele... Vocês estão vendo que já dá pra ver a minha camiseta aqui atrás? A fibra dele é bem aberta e ele é quase transparente. Eu gosto de comprar esses tecidos aqui pra fazer embalagens pras minhas peças, porque é um tecido baratinho, mas que funciona super bem. E o que eu ia falar das estampas é que geralmente as cores não são muito legais nessas estampas. Então se você for comprar esse tipo de material aqui e for fazer pra vender, eu sugiro que você escolha estampas mais simples, como essas aqui, que são só uma cor e tal, porque elas dão uma aparência mais refinada, assim, pra nossa peça no final, sabe? Então a gente consegue vender por um valor melhor. Mas se você achar uma estampa que você goste, também faz, não tem nenhum problema. É só uma diquinha aleatória mesmo, dá pra usar ele. Eu gosto desse material aqui pra quem tá começando, ficar testando coisa também, porque a gente acaba perdendo material, não tem jeito. Então não vale a pena ficar comprando um tecido muito caro se você ainda tá só testando as possibilidades. Pode investir nesses aqui e ir fazendo, porque eles são ótimos. Ele tem o mesmo comportamento do tricoline normal, dá pra grudar ele na manta também. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de passar a ferro, beleza? Aí assim, pelos materiais que eu comprei, já dá pra perceber que eu foquei a minha proposta em criar peças mais voltadas para o público feminino, porque eu fui lá, escolhi cores mais delicadinhas, de florzinha e tal.
Mas você pode selecionar estampas para fazer coisas de nichos diferentes. Por exemplo, se você quiser fazer um kit de cozinha, você pode focar em comprar estampas de cozinha. Também dá para produzir um kit super legal só com esses cortes de tecidos pequenos. Dá para fazer peça para bebê, dá para fazer peça para escola ou para crianças também. Então assim, você pode selecionar essas suas primeiras estampas de acordo com as peças que você vai querer fazer. Você pode selecionar elas antes de comprar os tecidos, tá? Eu vou pegar agora, porque assim, quando eu fui comprando, eu fui pensando mais ou menos o que eu ia fazer. Eu tô querendo fazer pelo menos uma nécessaire, um porta-óculos e um saquinho. E eu queria fazer uma capa pra Kindle também. Eu vou ver se meu tecido vai dar. E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou esticar o meu tecido aqui na minha mesa. Eu vou dispor os meus moldes pra ver o que dá pra eu fazer pra aproveitar melhor o meu tecido. E aí eu vou definir se vai dar pra fazer tudo isso de peça ou se não vai dar. Uma coisa muito baratinha e útil pra ter também no ateliê é esses lápis de desenho que são mais macios, como esse aqui que é um 8B, por exemplo. Mas pode ser um 6B, qualquer um que você achar. Porque a gente consegue marcar o tecido com eles, eles não borram quando a gente passa com o ferro. E também é mais fácil de marcar, sabe? Ele marca tecido escuro também. No tecido escuro você consegue enxergar, então eu acho bem útil. Não vai servir pra gente marcar quilt, essas coisas assim, mas pelo menos pra marcar os moldes funciona super bem. Aqui eu tô começando a fazer as minhas marcações usando os meus gabaritos, mas você pode usar o seu molde de papel, o que você tiver aí. Eu decidi que eu vou fazer, então, uma nécessaire desse tamanho aqui, porque ia dar certinho com o meu zíper aqui em cima. É uma nécessaire box bem simples. Vou fazer um porta-absorvente desse pequeno. Esses gabaritos aqui tem lá no Carrossel da Arte, mas aqui no meu canal tem já aula gratuita dessas peças aqui, com o molde também. Então, tudo que eu decidi fazer aqui e tiver aula aqui no canal, eu vou deixar na descrição, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir riscando aqui o primeiro que eu vou colocar na manta. O porta-óculos eu vou cortar só a medida, e daí depois eu deixo a medida na descrição do vídeo também. E acho que por enquanto é isso. Aqui eu tô cortando alguns pedaços, esses aqui que eu já marquei o molde, eu tô cortando. Mas se você quiser colocar tudo na manta de uma vez só, pra quiltar tudo junto, dá pra colocar também, não tem problema não. Aqui eu tô definindo o tamanho do meu saquinho. Eu vou cortar ele reto aqui com a altura do meu tecido, que tem 30 centímetros, e eu vou deixar mais ou menos uns 23 aqui na lateral. Essa tira aqui que eu cortei vai ser pro meu porta-óculos, mas ela tá maior do que o que eu preciso, então eu vou primeiro colocar na manta, e aí depois que eu colocar na manta eu refilo de um jeito que vai ficar melhor. E eu acho que vai sobrar aqui pra fazer a capinha pro Kindle. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estruturar ele na manta nesse formato aqui que sobrou mesmo, e aí depois eu refilo na medida certa também. Agora eu vou colocar tudo isso aqui na manta e eu vou fazer um quilt na minha peça usando a parte aqui da minha estampa mesmo. Ela tem um xadrezinho, então eu vou fazer só um quilt reto, bem simples, mais com a intenção de fixar na manta do que de realmente fazer um detalhe. Porque eu não comprei uma caneta pra marcar aqui, então como a minha proposta é de fazer com os materiais que eu comprei, eu vou quiltar aproveitando a direção da estampa.
Mas aqui no meu canal eu já ensinei como fazer quilt usando fita crepe ou pedaço de papel. Então não precisa necessariamente da caneta que apaga para você conseguir fazer isso. E só lembrando, né, gente, aqui eu tô usando a máquina industrial, que é a que eu tenho em casa, mas você pode fazer todas essas peças na máquina doméstica tranquilamente. Aqui eu só vou usar o ponto reto, mas nas máquinas domésticas tem os pontos decorativos que podem ser ainda mais interessantes de você usar quando você tá fazendo peças simples, porque aí já dá uma incrementadinha. Então eu sempre acho muito legal explorar esse tipo de ponto, se a sua máquina tiver. Gente, aqui vai parecer um pouquinho esquisito, mas esse é o ritmo que eu costumo fazer as minhas peças quando eu tenho encomenda aqui no ateliê. Então, eu sempre corto tudo que vai pra manta primeiro, aí eu vou lá, quilto, recorto, e aí sim que eu vou cortar meu tecido de forro, porque tem coisas que às vezes eu posso cortar o forro a partir desse tecido principal. Como, por exemplo, aqui o meu porta-óculos e a minha capinha pro Kindle, eu já posso posicionar esse meu tecido em cima do tecido de forro e eu corto ele direto. Eu não preciso ficar medindo de volta. Então, eu sempre gosto de fazer essa etapa desse jeito. E aqui as minhas abas, eu também já deixei elas costuradas, ó. Frente e verso.
começar essa minha composição de roxo com laranja, eu decidi fazer um apliquezinho na minha necessaire e no saquinho. Mas como eu não tenho aqui um termocolante, vamos fingir que não tenho, vou usar só os materiais que eu comprei, eu vou fazer aquele aplique gordinho. Eu já até ensinei ele aqui no canal, então pra fazer isso, eu peguei aqui um moldezinho de coração, que é o que eu vou fazer o meu aplique. Aí eu risco no tecido aqui o contorno dele e coloco na manta. Mas se você não quiser colocar na manta, dá pra fazer só com o tecido também, que ele vai funcionar super bem. Eu vou deixar o vídeo na descrição também pra vocês, pra quem quiser ver com mais detalhes. Agora, finalmente, todas as nossas peças estão aqui, já quiltadas, passadas, cortadinhas. E agora é hora de sentar na máquina e costurar todas elas. Só esse processo de corte, desde que eu comecei a gravar o vídeo, eu levei mais ou menos umas 2 horas. Eu comecei a gravar, eram umas 3 horas da tarde, e agora são 10 para as 5. Então vamos ver quanto tempo vai levar para costurar tudo isso aqui. Última pecinha finalmente terminada. Agora são quase 6 horas da tarde. E vou desvirar e vou ajeitar todas elas e aí eu mostro o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, terminamos finalmente aqui o nosso kit. Deu pra fazer 5 peças, eu fiquei bem contente com o resultado. Então fiz essa necessaire box aqui, como eu falei, eu fiz o aplique aqui na frente. Fiz o aplique gordinho, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. E eu acho que ter colocado esse ponto de cor aqui super criou uma conexão com o resto dos itens aqui que eu fiz, porque os outros não... Porque essa necessaire especificamente, ela não tem nenhum detalhe que desse pra eu colocar o laranja. Então colocar o aplique fez tudo ficar combinandinho e eu adorei. Aí eu fiz a necessaire, fiz o saquinho, e aí eu fiz esse saquinho com forro, tá? Esse aqui é um saquinho mais elaboradinho, mas dá pra fazer sem o forro também. O porta-óculos, ao invés de eu colocar botão, que é o que eu geralmente coloco, eu fui lá e coloquei uma abinha com o velcro que eu comprei, ó. Então a gente coloca o óculos aqui dentro e aí fica com um fechinho com o velcro. Mas daria pra ter colocado o zíper também, se preferir dá pra colocar o zíper. E aí o porta-absorvente ficou desse jeitinho aqui. E por último tenho a case pra Kindle. Olha só que bonitinho que ficou. E ainda sobrou material. Sobrou os botõezinhos, eu acabei não usando. Eu acho que até daria pra colocar, mas no fim fiquei com preguiça e não coloquei. Sobrou um zíper, sobrou bastante fita ainda, então se eu fosse fazer uma embalagem pra colocar tudo isso aqui, eu já poderia aproveitar essa minha fitinha. Sobrou velcro e sobrou um pedação desse tecido laranja ainda. Então, assim, gente, pra vocês verem, com esses R$47 ali que eu gastei, deu pra fazer todas essas peças aqui. Sobrou fio, tá lá na minha máquina também.
Então eu só quis demonstrar pra vocês como é possível, às vezes, a gente investir pouco em material, mas conseguir fazer um kit super legal. Se eu fosse vender essas peças, eu acho que um kit desse não sairia por menos de R$ 200, então você consegue ter um lucro bacana. E o que eu quero mostrar pra vocês, que mais importante do que o material que a gente usa, o que dá valor à nossa peça, é o nosso trabalho que está por trás, entendeu? É o nosso conhecimento. Então não tenha medo de precificar as suas peças com o que você acha que o seu trabalho vale. Porque você perde horas para fazer, que nem eu falei. Eu comecei esse vídeo, era 3 horas da tarde, agora já são quase 6h30, mais ou menos. Então, assim, a gente dá um trabalhão, sabe, pra fazer. E fora o conhecimento prévio que você tem que ter pra poder produzir essas peças também. Então, a gente precisa, né, valorizar o nosso trabalho aí, porque o material é o de menos, o que mais vale por trás do trabalho artesanal é o conhecimento do artesão, é o seu coração que você coloca ali em cima. Então, espero que vocês tenham gostado dessas ideias aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, me deixa aqui nos comentários, porque eu acho que seria super legal montar um kitzinho assim de peças pra bebê, porque eu sei que é um nicho que todo mundo adora. E também dá pra fazer um negócio bem legal, então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem ver mais vídeos nesse estilo. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por me acompanhar até aqui e tchau, até a próxima!